Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo a todos nós neste minuto maravilhoso, divino, que nos é ofertado por Jesus, pelo mentor da casa, José de Mococa, para que estejamos hoje fazendo o melhor, né? E o melhor para nós é buscar sempre o Mestre. O melhor para nós é sempre buscar o atendimento para nós mesmos, pois para nos melhorarmos, precisamos primeiramente melhorarmos os nossos espíritos diante das pessoas que estiverem ao nosso redor. Para isso temos que fazer a grande e maravilhosa reforma íntima, reforma interior. E estaremos sendo assistidos nessa reforma, pois nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos amparados. Às vezes nos encontramos mesmo ao redor de muita gente, mas assim, a gente se sente às vezes sozinho. A gente fala, meu Deus, parece que estou sozinho, estou com minha esposa, estou com minhas filhas, mas estou sozinho, estou me sentindo tão sozinha, estou me sentindo tão amargurada. Na verdade, nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. A gente sempre está com um mentor amigo, com o Espírito ao nosso lado, estamos sempre com Jesus ao nosso lado. Só precisamos mudar as vibrações, porque existem outros espíritos que estão junto conosco quando estamos pensando assim. São aqueles espíritos inferiores, os obsessores, espíritos ruins, né, como as pessoas falam, mas que não são diferentes de nós, também precisam de assistência. Todos nós precisamos. Então vamos orar para nós, orar para aqueles que ainda nos perturbam e orar para aqueles que estão ao nosso lado, para que possamos ser felizes. Para isso sejamos humildes e sejamos, em primeiro lugar, entendendo de que nós somos responsáveis pelos nossos destinos e que através da nossa vontade a gente conseguirá. Estamos aqui, já demos o primeiro passo aí, ó, que gostoso. Estamos dando o primeiro passo para a nossa felicidade. A nossa felicidade é nossa. Quando estamos numa casa de caridade, não importa qual seja esta, o que precisamos entender é que estamos fazendo a caridade para nós. E quando fazemos caridade para nós, fazemos para os nossos semelhantes, para aqueles que estão ao nosso lado, que vão ficar felizes, para os obsessores que vão estar sendo socorridos, para aqueles irmãos que estão na via pública, que vão ver a gente com alegria, vão se sentir melhor. Então vamos sempre fazer o bem, é importantíssimo isso, tá bom, gente? Só a gente recebe, e quem estiver ao nosso lado também estará se proporcionando dessa dádiva. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Eliana, né? Vou falar mentira. Ela pega a Eliane, mentira. A Eliane vai fazer a palestra hoje. Gente, ela participa da evangelização infantil da casa. Ela que fica no horário das 16 até as 17, 15 mais ou menos, até acabar o trabalho daqui, junto com as crianças. Então quem quiser trazer as crianças, se tiver criança em casa, né, se tiver muita espoleta, tragam para cá que ela vai tomar conta lá e levar o evangelho, né? Nós vamos tomar conta, evangelizar essas crianças. Enquanto nos evangelizamos aqui, elas se evangelizam lá. E hoje a Eliane vai falar sobre a verdade. Vamos ver a verdade. A verdade é Jesus, né? Porque as outras não são muito rasas, né? É sobre isso. Deus abençoe, domingo. Boa palestra para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já comecei a derrubar as coisas. Enquanto o telão abaixa, eu vou passar também a apresentação para vocês. Ele vi que o Rafael ficou curioso, falou assim, que será que ela vai falar de um livro, alguma coisa? Eu trouxe de embasamento aqui, já mostro para vocês, o Fonte Viva, que a gente sempre busca, né, apoio de algum livro, o Evangelho, de algum livro educativo, né, que são os livros de Chico, de Emmanuel, né, a palavra de Emmanuel, a palavra dos Espíritos, sempre são educativos e sempre elucidam bastante. Então, eu trouxe esse tema, até o Rafael falou assim, a verdade, né, assusta, né, quando a gente fala assim, o que ela vai falar sobre a verdade? E eu quero tirar de vocês o que vocês acham como verdade. Porque hoje em dia a gente tem muito isso assim, eu falo a verdade, eu ouvi a verdade. Então, como o Rafael até comentou agora, são verdades rasas, né? Quais são a verdade profunda, a verdade crística mesmo? E o que a gente precisa entender como verdade? Então, vou colocar assim, um apanhado geral de várias coisas sobre a verdade que a gente vivencia, né? Então, vou colocar um pouquinho mais para frente aqui para ficar mais para eu ler também. Então, tem até um ditado chinês que diz
dizem que tem 3 verdades, que é a minha verdade, a sua verdade, né, que é a sua versão, e a verdade real. Então assim, é o que eu falo, o que você fala e o que realmente aconteceu. Então assim, o que é verdade? Qual é a verdade? Então assim, e aí eu vou aprofundar um pouquinho com vocês sobre o que é verdade, o que é real, qual é a verdade? A verdade é que ela enxerga, a que eu enxergo ou o que realmente aconteceu, né? Só que assim, não existe meia verdade. Ou assim, as pessoas falam assim, é meia verdade, porque é metade para ela, metade para mim, e o total tá o que aconteceu. Não existe meia verdade. Se é meia verdade, é meia mentira. Certo? Então, ou é verdade ou não é. Então, existem os fatos como eles são. E isso depende muito, e aí eu vou entrar um pouquinho na parte da psicologia, porque o Espiritismo fala muito, caminha, né, com a ciência e com a psicologia também, o que as pessoas percebem como verdade. Então, porque ela tem uma verdade, eu tenho a outra, e ali aconteceu o que realmente aconteceu. Porque cada um enxerga as coisas conforme a sua realidade. Tem pessoas que acabam distorcendo a verdade para não ficar feio para elas, então acabam fazendo a mentira virar verdade. Isso não. É a verdade que ela enxerga. Nossa, que é a verdade isso, nossa. É o que ela acha, não, que ela considera como verdade. É o que cada um considera como verdade, né? Então é como eu percebo, são as versões da verdade. Até eu coloquei aqui como exemplo, né? Tem um número no chão. É um fato. A verdade existe um número no chão. É um número. Então, conforme o outro vê e conforme cada um vê, ele enxerga de uma forma. Então, assim, só porque você está certo não significa que eu estou errado. Você apenas não viu do meu ângulo. Ou não tem a minha experiência de vida, né? Então, assim, está errado. Um viu 6, o outro viu 9. Quem está errado? Nenhum dos dois. Daí você pega a verdade, a pura verdade é um número no chão. Então, assim, não existe ali quem está certo, cada um tem um modo de ver. Então, essa é a verdade, como o colega falou assim, às vezes é mentira para um, por quê? Porque ele não está na pele do outro. Né? Então, assim, não é mentira, ele continua sendo um número. Só que no ângulo dele é o 9, no ângulo do outro é o número 6. Então, são formas de ver diferentes de acordo com o seu modo de vida, o seu momento de vida. E aí eu entro assim, na questão da psicologia, né? A gente vai colocar um pouco mais de psicologia, assim, a percepção. Que a gente vai falar sobre a percepção. O que é percepção? É o modo de ver, é o processo através do qual os indivíduos interpretam as informações, que afetam seus sentimentos e ações. Então, dependendo do que ela viu, de como ela vê a situação, ela vai interpretar e ela vai agir. Bem como de outras pessoas. Então, cada um age conforme. Portanto, não é necessariamente igual à realidade. Então, 6 ou 9 não é bem... É um número. É um desenho no chão. E aí, cada um interpretou que é um 6, é um 9, cada um viu de um jeito. Pois lhe fornece apenas um significado limitado próprio de cada ser humano. Então, assim, quando aquela pessoa aqui bateu o olho, aquele senhorzinho carequinha ali, calvinho, e o outro cabeludinho, o calvinho olhou, ele olhou e falou assim, é um 6. O cabeludinho falou, é um 9. E assim, ele tem aquilo como verdade. Mas eles não pararam para analisar a fundo que aquilo é um desenho no chão. Pode ser um 6, pode ser um 9. A Sandra pode olhar ali e falar assim, não, isso aí é uma vírgula. Isso aí vem uma outra pessoa que entende de inglês e fala assim, não, isso é um apóstrofo. É um G. Então, assim, de acordo com a sua vivência. Então, para eles, cada um vive de um jeito. E aí, mais a fundo na psicologia, mostro aqui uma figura para vocês. Também, que na Gestalt, né, quem estuda percebe muito assim, o que é isso aqui para vocês? Quem viu primeiro o vaso? Levanta a mão. Primeiro vaso.
Não viu o vaso. Eu estava olhando a figura que eu não percebi o vaso. Então, se a pessoa viu. Agora, quem viu os dois? Assim, vê assim, cada hora olha e pisca, vê os dois. Então, tem quem está certo, quem está errado. Tá todo mundo certo. Tá todo mundo certo. O vaso está aí para quem consegue enxergar de acordo com o seu jeito de ver. E as duas faces estão aí, uma diferente da outra. É um perfil, né? São dois perfis, um do lado do outro. Aí tem mais aqui. Agora esse daqui é mais... Pega mais vocês ainda na percepção de vocês. Quem vê uma moça de chapéu... Levanta a mão. Quem vê uma senhora idosa, nariguinha... Então, ele já viu uma ave. Já parece que ave. Ele viu um rabisco. Então, tem gente que não vê nada. Então, assim, aqui, assim, é de acordo com o seu momento, de acordo com a sua percepção. Tem alguém errado? Não. Você vai brigar com a pessoa do seu lado porque a pessoa não viu a senhora? Você vai brigar com a pessoa porque ela não viu a moça, ou a ave, ou um rabisco? Tá tudo mundo certo. Qual é a verdade? É um desenho. Vou mais um aqui para vocês. Quero que vocês exercitem a percepção. É uma gaivota. Rafael já viu até as patinhas. Quem viu um coelho? Quem viu um pato? Eu. Quem vê os dois? Quem não vê nada? Pode ter gente que não vê nada, mas é um desenho. Pode ser um coelho, pode ser um coelhinho de ladinho, né? A orelhinha pra lá, ó, que é pouquinho, o biquinho do pato, ou um pássaro, um gaivota. O Rafael já foi mais profundo falando pássaro. É um pássaro, é uma gaivota, ele é uma gaivota, ele já especificou, é uma gaivota. Ele está virado, ele está com ele virado para a senhora, virado para aquele teu pato. Isso. Eu só vi porque você falou aí, cadê? Isso, então, você procura e você acha. Né? Então, assim, as pessoas com quem eu falei assim, ó, tem um pato aqui. Aí a pessoa, não estou vendo pato, não, estou vendo é um coelho. Ou então a pessoa fala assim, não estou vendo coelho, não, estou vendo é um pato, estou vendo uma gaivota, estou vendo só um borrão, só estou vendo aquele buraco preto ali, não sei o que é aquilo. Então, cada um enxerga de uma forma. Tem alguém errado? É uma figura. De acordo com o seu momento. E aqui, esse aqui é mais colorido, está mais bonito. Quem enxerga é o Senhor. O Senhor tem orelhudinho até, né? Barbudo. Agora, quem enxerga ali um casal, num arco, debaixo de uma porta, num portal, né? Um urso. Né? Tem todo um contexto ali. Quem vê os dois? O Senhor e o casal. O Rafael já falou que é um cachorro. Eu, pra mim, é um urso. Pra mim é um urso. Vocês estão Eu não estava nem vendo o urso, porque eu fui ver a figura lá e E aí, se a gente for mais a fundo, você vai ver aqui, ó. Tem detalhes aqui, aqui tá vendo? Ó, tem uma fisionomia aqui. Tem detalhes. Quando a gente se aprofunda aqui, ó, tem detalhes, tem rosto aqui, ó. Quem consegue ver, ó, o pássaro? A princípio, aqui, ó, onde está a pontinha vermelha aqui, ó. Quando você começa a focar, a ver a verdade mais profundamente, os detalhes, você vai ver que isso não é só um Senhor. Não é só um casal aqui, um senhor e uma moça, né? Num portal, assim, na árvore. Você vai começar a ver os detalhes. Ó, tem um urso. Tem aqui, são duas faces aqui. Tem um pássaro aqui. Tem um rosto aqui. Então, de acordo com a nossa sensibilidade, a princípio a gente fala, como aquele do 6 e o 9. É só o 6 ou o 9. Não, tem detalhes. E o contexto da vida da gente é isso. A verdade, quando você para reparar, para prestar atenção, ela é profunda.
ela não é rasa. As coisas não são rasas. Aqui também, ó, mais um. Aqui você pode ver o quê? São dois senhores, dois idosinhos, um olhando para frente do outro. Quem vê o cálice? Eu vi agora. Quem vê duas pessoas, um tocando um banjo, o outro sentado? Quem vê assim, aqui a orelhinha, aqui ó, uma pessoa na janela, a pessoa falou, né? Tem mais aqui, agora eu vou falar, até assim, é que tá longe para algumas pessoas não vão ver, cadê o coelho? Tem um coelho aqui, ó. Nossa, então, aqui ó, tem uma outra imagem aqui. Uma garrafa. É uma garrafa. Então assim, é que a imagem está estourada, né? Tá, vocês não vão conseguir ver. Mas você consegue ver muita coisa dentro dessa figura, se você prestar atenção nos detalhes. Então, quando uma coisa é dita como verdade, se eu falar assim para vocês, chegar aqui para vocês, isso aqui é um cálice. E vocês vão tomar desse cálice, a vida é tomar desse cálice e cálice. Como é que vai ser para vocês? Para quem viu o Senhor? Os senhores. Para quem viu as pessoas tocando banjo? Né? Eu acho que é banjo, para algumas pessoas pode ser violão. Eu interpretei como banjo, porque parece, né, o chapelão assim, não parece ser brasileiro. Né? Para quem viu os senhores, para quem viu a moça aqui na porta, aqui na orelha, para quem viu o coelho, aqui tem vários outros figurinhos que parecem uns coelhinhos aqui também, mas também não consigo interpretar. Então, assim, como é que é quando a gente recebe uma informação como verdade? Ou uma história, assim, isso no mundo de hoje, até, né, lembrando das palestras que a gente já ouviu, fala assim, as subjugações, as induções da verdade, que as pessoas têm como verdade e falam, isso é a verdade. E as pessoas saem, não vou falar aqui daqui, porque aqui a ideia é esclarecer o que é verdade, é ampliar o conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais abertura, mais visão a gente tem do que é a realidade. Aqui a gente nunca vai falar com uma taça, que é um cálice. A intenção é abrir a mente para a gente conhecer cada vez mais a verdade. Como ela é. A verdade, ela é ampla, ela tem detalhes. Né? Não é singular. Então, o que é a percepção de cada um e o que é a realidade? A percepção é construída pela familiaridade, conjunto de experiências vivenciadas pelo indivíduo, sua cultura e habilidades cognitivas. Como ele falou, é gaivota, eu falo banjo. Então, conforme a cultura, a vivência, o estudo, o que a familiaridade com as coisas que a pessoa tem. Então, às vezes, a pessoa não tem essa familiaridade com certas culturas. Então, ela não vai enxergar um banjo, ela não vai enxergar um cálice. Ela vai enxergar o que ela está familiarizada. Sua cultura e habilidade cognitiva, porque tem também as pessoas que têm uma limitação de enxergar as coisas. Eu não consegui enxergar o pato, pronto, só consegui enxergar o coelho. É da pessoa, tá errada? Não, é dela. Nossa, tipo assim, eu tô vindo com o centro espírita. Aí eu falo para as pessoas que vão para o centro espírita, elas já, porque elas veem o centro espírita como o centro de macumba. Eu tento, não sei como dizer para elas, não, lá é de uma forma, onde que eu vou é de outra. Porque eles acham que é a mesma coisa. Porque é a vivência, a realidade deles, porque as pessoas não conhecem, né? Falta de esclarecimento, né? Dessa forma, as percepções e respostas das pessoas não serão necessariamente as mesmas quando descreverem o mesmo fato. Então você fala assim, vou numa casa espírita, a outra pessoa descreve como outras religiões, outros cultos, porque elas não têm a vivência, não têm o conhecimento. Então, é falta de conhecimento, falta de abrir a mente e conhecer, né? Cada um tem. E aí, quando eu falo para vocês também sobre a percepção, venha muitas vezes sensações, certo? De acordo com tudo isso daqui, com a familiaridade, com a vivência, a cultura, a sua habilidade cognitiva. Então, assim, ela começa, porque quando eu fui lá, assim, às vezes você vê isso aqui e você fala assim,
que ternurinha, dois senhorzinhos se olhando. Então veio uma sensação, né? Fala assim, é uma imagem quente, é uma imagem clara, ela é quente, ou ela é fria, né? Aqui parece que está frio, parece que está chovendo, parece que está à noite, né? Eu venho uma sensação, muitas vezes vem uma sensação, junto com a percepção. Isso é de acordo com a sua realidade. Isso daí é a Gestalt, a psicologia, né? Ela estuda, ela vê, para ela entender, isso tudo para nós entendermos que a visão de realidade de cada um, do ser humano, da humanidade, ela caminha em evolução e é diferente conforme a percepção de cada um. Ninguém percebe igual a todo mundo. Por isso, a evolução é diferente. Por isso eu não posso bater e brigar com uma pessoa que não tem o mesmo entendimento do que eu. O estado evolutivo dela, pessoal, é diferente do estado dela espiritual. Então o espírito dela pode estar numa evolução diferente do meu. E aqui hoje ela está diferente. Hoje ela vem como uma pessoa simples, mas ela já foi uma pessoa, um doutor. Então qual que é a realidade desse espírito? Qual é a realidade dessa pessoa encarnada aqui hoje? E dos espíritos que nos rodeiam? E aí vem das nossas intuições, do que nós recebemos como intuições e as subjugações de verdade. Porque muitas pessoas, igual a palestra mencionar a palestra do Emerson aqui, da subjugação. Que ele falou assim, às vezes a pessoa está falando, ela está sendo induzida por falsas verdades mentalmente. Então ela acredita, ela briga, ela vai atrás, porque ela acredita que aquilo está sendo verdade. Ou então ela vai numa casa espiritualista que julga aquilo como verdade e as pessoas acreditam. Mas aquilo está sendo sério? Aquilo está sendo passado de forma séria, de forma correta? E aí a sensação, né? E aí eu passo aqui uma imagem para vocês e vocês vão interpretar isso como vocês quiserem. O que é isso para vocês? Uma sensação de paz. É o paz, é o paraíso, é a sombra, é o refresco. Né? Que sensação isso traz? A natureza. Né? E o que a natureza te traz? A gente vai tocando, né? O que a natureza te traz? É a paz, é o alimento, é a sombra, é o refresco. Mas o que isso realmente é? Uma árvore, a criação de Deus. Uma criação divina. E que cada um tira da criação divina a sua realidade, a sua verdade, conforme a sua necessidade, né? E conforme o seu momento de vida. E aí eu venho já aprofundando um pouquinho mais aqui na espiritualidade. Então, o tempo e a verdade. Por que a gente fala assim, e aí eu falo para vocês, né, da evolução de cada um e tudo mais. Foi dado para a gente, de uma vez só, a verdade sobre Cristo? Ou então vocês acham que já foi dada toda a verdade sobre a espiritualidade? Não foi, né? Então a gente vê assim, que em termos de aprendizado espiritual, que aqui é uma casa de estudo, né? A gente sabe que, além de tudo, a gente está estudando e a gente está aprendendo a cada dia como espírito. Compreendemos que o entendimento das leis divinas passam por 3 períodos fundamentais. Moisés, né, abriu o caminho. Jesus continua a obra. E o Espiritismo o concluirá. Ainda estamos em fase, né, de aprendizado com o Espiritismo. Desde Allan Kardec, vejam bem, né? Quanto tempo ainda temos para aprender sobre a verdade crística, a verdade espiritual, sobre a realidade, o que é verdade, né? Então Moisés, ele registrou os pilares da verdade, né? Lá no Decálogo, quando ele fez, dos princípios morais universais. Então ele abriu. Por que ele não falou logo, vocês vão morrer, vão viver, como o Allan Kardec abriu no Espiritismo? Aquele povo tinha
condição de entendimento, que vem aqui aquela lá sobre a percepção que eu falei lá para vocês. Eles estavam no momento de compreensão? Não estavam, né? E nem, hoje em dia a gente também não está muito. Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, a servir de guia e modelo à humanidade, que viveu e ensinou a mais pura lei do Senhor. Então veio a segunda revelação, né, que falamos das 3 revelações. Jesus, o Espírito mais perfeito. Ele veio, ele viveu, ele tentou mostrar o que era verdade. Ele mostrou que sem amor não há salvação, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Sem ele não se chega ao Pai. Então, o quanto Jesus passou para a gente, passou para aquela época, né? Estávamos lá, né? Eu imagino que a gente estava lá também. Passou para aquele povo daquela época, mas ele podia dizer toda a verdade? Aquela época de Hebreus, aquela época de guerra, de dente por dente, aquele povo que brigava, era sanguinário, matava por qualquer coisa. Ele podia dizer que existiam, assim, até eu vi assim, ele falou assim, existiam os apóstolos, né, que eles reuniam os apóstolos para passar, e todo mundo fala assim, os apóstolos eram ignorantes, eram pescadores, eram analfabetos, mas ao contrário, eles eram pessoas super cultas para entender e interpretar a mensagem de Jesus. Eles foram os escolhidos para conseguir receber, interpretar, escrever e divulgar a mensagem de Jesus. Olha se isso é feito por pessoa ignorante, por pessoa inculta. A pessoa tem que ser escolhida a dedo mesmo, né? Tem que ser muito bem escolhida para poder passar, ser, assim como diriam, né? Muito afinado com Jesus, para receber essa mensagem, interpretar e passar adiante. E ele diz assim, Jesus falou, e ele tinha pouco tempo, Jesus viveu muito pouco entre nós, infelizmente. E assim, eles tiveram pouco tempo para absorver tudo aquilo. E depois receberam as mensagens, e foram escrevendo as mensagens póstumas de Jesus. E como que interpretar isso daí? Não eram pessoas simples. Muito pelo contrário, né? E aí veio o Espiritismo, depois de Jesus, né? Que é o Consolador, prometido por Jesus, enviado a ensinar todas as coisas que Jesus não pudera dizer, porque os homens não podiam compreender bem como nos recordar, não poderiam compreender bem como nos recordar tudo que for ensinado por ele. Então, assim, o que ele falava na beira do lago, nos montes, nas montanhas, aquele povo ficava ali tentando interpretar, não tinha internet, não tinha o Google, não tinha o YouTube para assistir de novo, né, para dar um replay lá, para ler, para não, vou passar de novo, vou ler de novo, para ver, para tentar entender o que ele falou, porque perdi alguma coisa, cheguei atrasado na hora que ele começou a falar. Então, é como decifrar todo esse momento que Jesus falava, só os apóstolos ali para registrar. Então, assim, o povo não tinha aquele momento de compreensão. Pegava uma frase conforme a sua percepção, conforme o seu movimento de vida, eles pegavam, usavam aquilo para eles como um momento de evolução. E tanta gente fala assim, não, isso foi muito bom, isso não foi muito bom, eu preciso ouvir mais sobre isso. E aí as pessoas, e aí foram os apóstolos a disseminar os textos de Jesus, as palavras de Jesus, que foram tidas como verdade sobre a vida, sobre o que realmente importa. É necessário que cada coisa, e aí por que veio, né? Foram 3 fases e a nossa fase ainda está, né, no Espiritismo, né, a fase de compreensão, né, da verdade. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Senão ela ofusca. Está no Livro dos Espíritos, questão 628. Então, vocês acham assim, está todo mundo aqui no escuro, por exemplo, acabou a luz, estamos no escuro. Ignorantes, sem entendimento nenhum.
sem saber quem está do nosso lado. De repente, vem que seja o sol, assim, como se fosse esse sol, de rachar, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir entender, interpretar quem é o que é, não sei o que ela vai nos deixar mais ignorantes. Vai criar uma sombra, algumas pessoas vão ter deficiência visual, vão ter deficiência cognitiva, porque elas não estão preparadas para interpretar a realidade de uma vez. Por isso, no nosso planeta, vieram essas 3 fases, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo, para clarear aos poucos, né? Porque o sol não nasce de uma vez só. Porque o dia tem 24 horas, porque o sol nasce às 5 horas da manhã, levinho lá atrás, né? E vem devagarinho clareando o nosso dia. Para que a gente possa sentir, ter as sensações e vivenciar aquele novo dia, que é uma realidade, que é a realidade, a nossa realidade, que é um novo dia, um novo despertar, uma nova oportunidade para aprender, para conhecer, para fazer, para viver, para ser grato, para fazer caridade, para amar, para tudo, né? É um novo dia, devagarinho. Se pôs em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre a desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 5. Então, por que não veio tudo de uma vez? Porque a humanidade também está em evolução. Como a gente falei ali atrás, né? Conforme Moisés veio, ele passou um pouco conforme aquela população estava preparada para ouvir. Jesus veio, ele deixou os seus ensinamentos e ainda que a gente ainda precisa rever o tempo todo, porque aquele povo não tinha tanta discernimento para entender, interpretar, e até hoje a gente ainda luta para entender os ensinamentos de Jesus. E aí o Espiritismo para entender a verdade sobre a que viemos, sobre por que estamos aqui. Para que estamos, né? E aí vem a pergunta, para que estamos? Qual que é a verdadeira verdade da vida? Para que estamos aqui? E aí você pensa assim, são questionamentos para a gente fazer o tempo todo, para os nossos filhos, para os nossos pais, para nós mesmos. Por que eu estou aqui? Foi porque meus pais me criaram, eles saíram da roça, eles evoluíram, saíram da roça e vieram para a cidade para construir uma casa, para ter filhos, para os filhos estudarem e terem mais do que eles, para terem estudo, e aí os estudos vão ter, acabou os estudos, vai ter mais filho, vai ter filho, e aí? Compra uma casa, compra um carro, e aí? Qual o sentido? E aí vem o Evangelho, vem Cristo, mostrar que a verdade e a razão da nossa vida é a nossa evolução espiritual, não somente construir, crescer, né, construir alguma coisa e morrer, né, simplificando as várias fases da vida. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Foi pelo Espírito Irmão Chico, psicografado por Chico Xavier. Então, ela é uma edificação, é aos poucos que a gente constrói a nossa verdade, que a gente vai entender essa verdade, que o nosso espírito vai evoluir. Ninguém evolui de um dia para o outro. Não é à toa que foram períodos, desde Moisés, que existe as revelações e a necessidade de se falar sobre a verdade, sobre Cristo, sobre o Espírito, sobre a nossa evolução. Verdade significa inteireza de caráter. Então, assim, a pessoa ser certa. Assim, eu até costumo falar assim, quem anda na retidão, quem anda certo, não tem o que temer. É o caráter da pessoa. Então, assim, não tem o que duvidar. Se alguém duvidar do seu caráter, do seu posicionamento,
é uma falha dela, não é o seu, porque você é uma pessoa certa. Então, é inteireza, então assim, a verdade, a minha verdade, significa inteireza de caráter, porque eu sou uma pessoa certa. Um exemplo. Firmeza de ação. Harmonia perfeita entre a consciência e a conduta. Lealdade e sinceridade consigo mesma. Uma pessoa que é verdadeira, ela tem que ser verdadeira com ela, né? Isto é, com a luz interior do Espírito. Pergunto para vocês, isso foi no livro Vinícius em Torno do Mestre, do item Pilatos é a verdade. Aí eu pergunto para vocês, a consciência, a verdade, a verdadeira consciência, né? Quando a gente deita na cama e tem aquela paz, né, interior do Espírito, eu fui verdadeiro, porque eu até, quando eu estava fazendo, dos motivos que me vieram, né, para fazer sobre esse tema da palestra, foi assim, quando a gente mente para a gente mesmo? A gente não mente para as pessoas, mas a gente cria falsas verdades. Então, assim, eu crio mentiras, pra mim, assim, é aquela coisa do gordinho, né? Ai, eu não comi nada hoje, por que engordou? O cara fala assim, mas eu não comi nada hoje, mas a geladeira tá faltando coisa, a pessoa come escondido. Daí vai no médico, passou o diabetes, não baixou, você tá comendo? Não, como açúcar. Então, assim, são as falsas verdades, a pessoa mente pra si mesma. E aí, cadê a sua luz interior, sua paz interior, a sua tranquilidade, a sua verdade? Primeiro a gente tem que começar a ser verdadeiro com a gente, né? Como você vai ser verdadeiro com o outro para assar credibilidade se você não tem inteireza de caráter e firmeza de ação? Que isso vem ser acobrado de nós espíritas. Não só falar, mas agir. Né? Porque é bonito, né? Qualquer um falar, até como dizem, né? Até papagaio fala. Mas e agir? Verdadeiramente. Né? Fazer as coisas corretamente. Não só com os outros, mas consigo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É aquela questão dos discípulos que eu comentei, né? Dos apóstolos, dos discípulos, quem não se mantiver na palavra de Jesus e interiorizar a palavra de Jesus, não há o que temer. Quem viver a palavra na dúvida, né? Eu ainda vou chegar nessa parte. Você trouxe até um livro, eu ia trazer uns 3 livros para falar, eu acho que não vai dar tempo. Acho que eu estou no slide 15, tem 45, tem que aumentar o tempo de palestra. Então, a verdade, ela nos liberta. A verdade crística. Não é a verdade dos jornais, não é a verdade que se ouve na rua, né? É a verdade que a gente aprende nos livros edificantes, porque a gente não pode cair em falsas verdades, como diz o Rafael, verdades rasas, né? Aquilo que tá bom é conveniente, né? Falaram que um pouquinho de açúcar só não faz mal. Assim, bem superficialmente, um pouquinho de açúcar só não vai me fazer mal, mas você está doente, você tem diabetes, você não pode ver açúcar na sua frente. Mas é a verdade, aquilo que lhe é conveniente. Então a gente tem que parar de querer buscar as conveniências e ir pela verdade de verdade. Deixa a gente mais leve, né? Com certeza. Quando a gente mente não fica bem até falar a verdade, porque a consciência nos cobra. Com certeza. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu ia passar mais detalhadamente aqui esse capítulo, mas eu vou dar uma puladinha, porque senão vocês vão enjoar de mim, então eu deixo para uma outra palestra. E eu recomendo que vocês leiam, né? O Fonte tem até aqui em cima da mesa também, eu empresto o meu. Tem esse capítulo que chama Ante a Luz da Verdade. Ele vai comentar que
sobre Jesus, as palavras do Mestre, o quanto é importante se ouvir a palavra de Jesus, que aqui fala, inclusive, ó, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam certo ângulos de verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Então existem pontos de vistas, aquelas, aí por isso que eu volto lá e mostro para vocês de novo aquelas visões da percepção. Aquilo lá são pontos de vista. Eu não posso vender para vocês que aquela figura lá é apenas um cálice. Vocês não podem, vocês têm que excluir todo o resto e ficar só com o cálice. Então, são pontos de vista, o que a gente vê muito em livros, que assim, né, ciências, religiões, filosofia, política, ângulos da verdade. Então, assim, que seja aquele cálice, é só um ângulo da verdade. A verdade é ampla. Temos que sempre estar preparados para analisar o todo. Não nos restringir a pequenos detalhes, a pontos de vistas. Né? Muitos aceitam a verdade e entendem as lições, advogam a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem eterno. Então, quando a gente conhece a verdade, praticando o bem. Falei que não ia falar, mas estou falando. Penetrando-lhe, penetrá-la, né, na verdade, é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever finalmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E quem dá essa verdade, conhecer a verdade, quem nos mostra qual é a verdade? Deus. O Evangelho, né? Deus, é Jesus, né? Perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Não é de um dia para o outro e não parou por aqui, né? Por isso que a gente não vive uma vez só. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. É aquela coisa, né, que a gente sempre fala. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, a pessoa que busca a verdade, ela não precisa anunciar. Ela faz calada. Ninguém precisa falar assim, eu fiz caridade, não precisa pôr no jornal, não precisa ficar divulgando, não precisa... individualmente, pessoalmente, né? Fazer a sua própria propaganda. É ir atrás do seu próprio burilamento. O que é o burilamento? É do seu aperfeiçoamento. De fazer diferente, de fazer melhor, de querer ser melhor, de se renovar. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Opa! Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é isso? Está no João. Alguém consegue encontrar a verdade sobre a vida se não for por Jesus? Sobre seus ensinamentos? Se você tem dúvidas no caminho, dúvidas sobre o que houve, que caminho seguir, né? Estou ouvindo a verdade, esse livro tem a ver com a verdade, o que eu realmente importa, ou são aquelas falsos pontos de vista, dúvidas sobre o que fazer, vai pela fé, segue a sua fé. É pela fé que estabelecemos harmonia entre a realidade universal e a nossa individual, que são as verdades pessoais, né? Que às vezes fala assim, isso aqui é diferente de você, isso é sua, isso é minha. A fé vem da realidade e vai para a realidade. Parte da plenitude do ser e termina na plenitude do ser. Na fé está a liberdade, porque nela habita a verdade. Então, quando você começa a crer de verdade, confiar em Jesus, a
Acreditar que você não está sozinho, como o Rafael falou aqui no comecinho. Não estamos sozinhos. Temos os nossos mentores. Temos os nossos amigos espirituais. Não estamos sozinhos. É pela fé em acreditar que não estamos sozinhos, que vamos ser amparados, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que eu creio nele e ele não vai me desamparar, é que eu chego na minha liberdade, que eu chego na que eu vou conseguir enxergar a verdade. Onde impera a fé, canta a liberdade do Espírito. Onde reina a descrença, geme a escravidão da matéria. Então, quando você deixa de crer, né, deixa de não acreditar em Jesus, a matéria padece, né? Nós venhamos padecer, né? A verdade vos libertará de todos os males físicos e espirituais, é encontrar o Jesus, né? Está no livro Espírito de Verdade, de Humberto Moura. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, e aí eu volto lá e falei para vocês, né? As falsas mentiras, o que a gente acredita de mentira, ou então a mentira do outro, ou então o que a gente não acredita de mentira, da nossa mentira. Deixa que se o outro falou mentira, problema dele. Eu tenho que ser eu reta nas minhas ações, no meu comportamento. Então, quando a gente vai se desvencilhando das mentiras, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz, que é a luz divina, né? Que é a luz de Deus, que é a luz. Quando você começa a ver a verdade, quando você assim desvencilha, podia ficar mais limpo, né? Quando você fala assim, estou uma pessoa mais leve, né? Eu estou no caminho da retidão, não estou fazendo nada errado para ninguém, estou buscando a caridade, estou buscando a espiritualidade, estou buscando a palavra de Jesus, fica mais leve, um dia vira luz, né? Também, eu ia até trazer também a minha vinha de luz aqui, esse capítulo é sobre a verdade, o capítulo 175, Emmanuel também. E eu deixo para vocês a frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixo para vocês pensarem como vocês querem seguir o caminho, a verdade de Jesus, para acompanhar vocês todos os dias. Muito obrigada.